Salmo 91. Quem conhece de cor esse salmo? Se você nasceu na igreja, tem que saber. Quem teve vó crente, tem que saber. Estava na toalha dela, estava na porta da geladeira, estava no quadro na sala. Se tinha uma avó crente, tinha Ramon? Não. Não, né? Se você tinha mãe crente, já dá também. Das antigas, né? Das antigas de hoje, só no celular. Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa é a versão mais tradicional, essa é a da porta da geladeira. Então pode tirar da tela, Yasmin, esse texto, depois a gente volta para ele. Você pode repetir esse texto assim da cabeça? 1, 2, 3. O que habita Amém. É simples, é fácil. Parece até que não tem muito o que tirar daqui. Se você acompanhar a leitura, se você fizer um plano de leitura, você vai cair nos Salmos. Se você ler 3 capítulos por dia, no final de semana você ler 5 capítulos, começando a partir do dia 1º de janeiro, dia 31 de dezembro, você leu a Bíblia toda. Quero incentivar você. Comece fazendo um plano de leitura, leia a palavra, busque um pouco mais, estude um pouco mais, e você vai se deparar com alguns textos que são tradicionais, mesmo que você não tenha uma vivência na igreja, ou que você não tenha tanto tempo assim de cristão, você vai lembrar de alguns textos similares a este. Eu acho que junto com o Salmo 91, o Salmo 23, por exemplo, é um dos que vai assim, fluir fácil na sua mente. São textos que você tem em todo lugar. Como eu disse, antigamente a gente via por todos os lados. Algumas pessoas até tinham uma certa superstição de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no 23. Mas o Salmo 91 é porque evoca um pouco de proteção, não é? E aí tem assim aquela mística que deixar no Salmo 91 aberto vai dar assim, não resolve nada. Mas era uma crendice que se tinha. Os irmãos crentes em Jesus também fazem isso, ou faziam pelo menos. A mágica não está no papel, a gente descobriu isso. A mágica não está na folha, mas está no que se aprendeu dali, no que se praticou ali. Então, a primeira afirmação que a gente traz desse salmo está já no início: aquele que habita no esconderijo. Já é uma palavra inusitada para nós. Na Bíblia, a Bíblia cita um esconderijo, e todos nós aqui temos a ideia do que seja um esconderijo. Todos nós já temos assim um conceito. É um lugar para fuga, é um lugar onde você se esconde, é um abrigo do perigo. Você fica mocado ali. Quem assiste séries de perseguição ou filme, alguma coisa que esteja causando um perigo, alguma situação de perigo, uma situação de perseguição, você já monta na sua mente um lugar onde você se esconderia, e a pessoa que está ali, ela vai para o lado totalmente oposto, e você fala, burro, porque você na sua mente é outro lugar. Sempre a porta está aberta nesses filmes, e é perigoso, e a pessoa entra com a porta aberta. Nunca você faria isso. A pessoa, ela vai, e você fala, isso é o abrigo do perigo. O esconderijo não tem nada a ver com isso. Na sua mente já tem rotas de fuga, já tem lugar para se abrigar. Você monta alguma
situação para fugir daquilo. É isso que você está vendo quando você está pensando no esconderijo. Quem já brincou de esconde-esconde sabe do que eu estou falando. E por mais idade que você tenha, provavelmente você já brincou disso aqui na sua infância. Eu tive a felicidade de sempre ter êxito por causa do meu tamanho, e outras já nem tanto. Algumas pessoas, elas têm um prazer que eu acho até sórdido, de se esconder para dar susto nas outras pessoas. Eu acho isso horrível. Eu não quero falar que eu odeio, não pode, né, pastor, odiar. Mas se você faz isso, eu odeio a sua atitude. Aqui nessa igreja nós tínhamos gente que esperava eu apagar a luz, se escondia embaixo do banco para me dar um susto. Essas pessoas não estão mais aqui, graças ao Papai. Deus as tomou para si. Irai, mas não pequeis, né, irmão? Eu me irava, agora o pequeis, assim, né? Deixa com Deus decidir isso aí. Mas as pessoas têm um prazer em se esconder para dar susto nas outras. Qual é a ideia de esconderijo que você tem? Lugar grande, amplo, aberto? Não. É um lugar apertado, escuro, sombrio, de difícil acesso. Não é um lugar para morar, é algo temporário. O perigo passou, eu saio. Ou o perigo se aproximou demais, eu saio também. O que habita no esconderijo do Altíssimo. O salmista está dando para a gente um outro conceito a respeito do esconderijo. Ele está falando sobre morar no esconderijo. Tem alguém que mora no esconderijo. A ideia que ele está dando para a gente é morar ali. Aquele que corre para o esconderijo do Altíssimo. É isso que diz? Não. Aquele que foge para o esconderijo do Altíssimo, é isso? Não, é aquele que mora, que habita ali. Essa é a ideia que o salmista está dando para a gente. Ele altera um pouco o conhecimento que a gente tem sobre o esconderijo. O esconderijo do Altíssimo, ele não é um lugar para se abrigar no momento de perigo. Não. Existem pessoas que vivem a sua vida toda longe de Deus, e no dia do suspiro final, elas gritam: ah, Senhor, socorro! E nessa hora, elas correm para o esconderijo. Mas o salmista está falando sobre intimidade com o Senhor. O que isso representa para você? Deus, quem é Deus para você? O que é que você vê em Deus? Algumas pessoas utilizam Deus para conseguirem outras coisas, estão mirando em outras coisas, mas vão usar o caminho da fé para alcançar essas coisas. Como nós temos falado aqui, pessoas que utilizam o jejum para conseguir coisas. Não é para isso que o jejum existe. Algumas pessoas jejuaram hoje, outras ainda estão em jejum, em prol de propósitos espirituais. E quando nós levantamos hoje, nós oramos pedindo que o Senhor use quem fizer uso desse microfone. São propósitos espirituais, para que quando as pessoas pegarem nesse microfone, subirem nesse púlpito, seja o pastor, seja eu, seja a Carol, seja a Fúvia, seja o David, seja quem for, seja usado, instrumento do Senhor, para que a palavra que está no coração de Deus venha fresquinha para os seus ouvidos e desça para o seu coração. Essa é a nossa oração. Então essa noite, irmão, a palavra pela qual nós oramos é para que ela venha do trono da graça
para o seu coração. Eu creio que essa palavra vem de Deus. Então veja, algumas pessoas elas ficam tão obcecadas por dinheiro, por riquezas, e elas correm atrás disso a todo custo, fazem de tudo para conseguir essas coisas. Mas o salmista diz assim: olha, transforme este esconderijo num lugar para você morar, porque você não vai precisar se preocupar com coisas materiais, porque a provisão virá. Você crê nessa palavra, irmão? Você pode dizer amém? A provisão virá. Veja, Deus mandou o homem trabalhar, então não tem jeito. Deus ordenou que a gente produzisse o próprio resultado, mas Deus nunca quis que o homem ficasse limitado aos seus próprios resultados naturais. Não, Deus vai além. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Aleluia. Não é motivo para você ficar em casa, entendeu? Dormindo, citando esse versículo. Não, mas aquilo que você não alcançou virá da parte do Senhor. Ao mesmo tempo que Deus estabeleceu a ordem de termos trabalho, Paulo também afirma dizendo: se alguém não trabalha também, a gente não gosta desse versículo, né? Não coma. Por outro lado, Deus nunca quis que você tivesse provisão apenas do teu esforço. Por quê? Porque você vai ver a manifestação de Deus em vários lugares. Quando o teu esforço é limitado, Deus complementa. A intervenção sobrenatural na vida de personagens bíblicos e na nossa vida também. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18 diz assim: quando vocês entrarem na terra prometida, na terra de Canaã, não diga no seu coração: meu braço fez tudo isso. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá poder para adquirir riquezas. Tudo que vem na sua mão, meu irmão, virá da mão do Senhor primeiro. Deus não quer que você produza resultados por você mesmo apenas. Deus quer te dar o plus. Deus quer que você vá além. Deus quer te conceder aquela bênção, a bênção do céu, o favor de Deus, aquilo que vai além da sua capacidade, além da capacidade que você tem de gerar recursos. Deus quer que você vá além. Eu sempre fui muito relacionado aos milagres da provisão. Sempre olhei o milagre da provisão de forma diferenciada. Eu gosto muito dos milagres de Deus, mas o milagre da provisão, eu tinha coisa. Eu não sei se por causa dos pais da fé que eu tive, que sempre me colocaram perto disso, e as histórias que eles contavam me empolgava. Pastor Isonil, hoje ele é pastor, na época não era, mas ele foi um dos meus formadores. Ele sempre contava uma história de que ele, uma das histórias, entre as histórias, que ele estava à mesa num dia de domingo e não tinha nada para servir. Poxa, que história de provisão é essa? Mas eles oraram com os pratos vazios. Você tem essa fé, irmão? Não tem nada no armário para fazer, mas ele serviu a mesa, colocou os pratos vazios e orou. E a oração não foi de murmuração, não foi de reclamação, não foi de cobrança, não foi citando versículo, não. Foi dizendo: Senhor, nós te damos graça pelo alimento.
E esperaram. De repente, chega o irmão Saulo, o pastor conhece, e ele disse: eu estava lá em casa, com um saco de arroz, e Deus falou comigo: leva lá para o meu servo. E eu trouxe aqui um saco de arroz para o senhor aceita? Ele disse: aceito, passa para cá. Deus abençoe, fizeram uma oração e ele foi embora. E aí o irmão Zonil foi orar de novo. Ele disse: ô Senhor, amém pelo arroz, mas só arroz? E aí o irmão chegou de novo e falou: rapaz, me perdoe, eu estava com as mandioca e esqueci de deixar. Está aqui um saco de mandioca. E o irmão Zonil despediu o irmão, orou de novo e agradeceu: Senhor, obrigado pelo arroz e pela mandioca, mas bem que podia ter um franguinho. E aí o irmão Saulo encostou lá de novo e falou: olha, Deus falou comigo agora que cheguei em casa e vim trazer um franguinho aqui para o senhor. Milagres da provisão. Aleluia, Jesus. Deus conhece as suas necessidades, irmão, mais particulares. Mais particulares. Tenho certeza que se nós conversarmos e você contar o seu testemunho, a gente vai conhecer a provisão de Deus na sua vida. E eu creio na interferência de Deus. É isso que eu creio, irmão, que Deus interfere no curso natural das coisas. Deus está fora da curva, no normal, no natural. A gente anda pelo aquilo que vê, mas Deus anda por aquilo que nós não vemos. E nesse plano, fora da curva, está Deus te esperando lá, dizendo: relaxa, tranquilo, eu vou prover cada uma das coisas que você precisa. O que nós temos que orar é pela interferência de Deus na curva normal, naquilo que está no cotidiano normal, que o Senhor faça o seu povo caminhar por fora da curva, fora do normal. Deus pode criar uma interferência na sua família. Deus pode criar uma interferência na sua vida financeira. Deus pode criar uma interferência na tua carreira profissional. Você está vendo como você vai terminar a sua carreira e como você vai se aposentar. Deus está dizendo: não, calma, não é por aí que eu vou conduzir você, não, eu tenho outro plano, relaxa. Você está vendo uma coisa, mas tem outros planos. A Bíblia diz assim: eu é que sei. Essas são palavras de Deus. Eu é que sei os planos que tenho para vós. Deus tem planos. Isso me empolga, porque o Senhor pensa em você. Deus pensa em você. Se Ele tem planos, é porque Ele pensa em você. Você está pensando que a sua vida vai terminar assim, e Deus está dizendo: não é para cá, eu vou te mover, relaxa, eu tenho planos para você, mas está comigo, fica tranquilo, no caminho eu vou te conduzir. Mas você precisa morar, irmão, morar. Essa é a primeira afirmação. O que o esconderijo quer dizer? A segunda afirmação é que o esconderijo é do Altíssimo. O esconderijo é dele. Esse esconderijo não é geográfico. Você não encontra no GPS. Sabe por quê? Porque o esconderijo é o próprio Senhor. Ele é o esconderijo. Ele é o esconderijo. Se fosse geográfico, você iria padecer, pois nem sempre você está perto desse local. Então, você pode perguntar assim: ah, pastor, a igreja é o esconderijo? Não, a igreja não é o esconderijo. Tem gente que frequenta a igreja toda semana, vem para o culto, dá oferta, bate palma, fala com o pastor, se aconselha, mas não sabe nada sobre a presença de Deus, não sabe nada sobre intimidade com o Senhor. Estar abrigado
no Altíssimo é estar nele. É estar nele. A palavra se esconder, esconder, é o mesmo que guardar, proteger, ocultar. E aí eu quero ler o texto que está em Colossenses capítulo 3, versículo 3. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nessas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, escondida, guardada juntamente com Cristo em Deus. Você não deu um glória aí, como diz o pregador famoso, você perdeu a oportunidade, porque você, é isso que Paulo está dizendo aos Colossenses, você está oculto em Cristo, em Cristo em Deus. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que Deus te escondeu nele. Você está escondido em Deus. Para o inimigo da nossa alma nos encontrar, ele vai ter que passar por Deus primeiro. É isso que o texto está dizendo. Se você está escondido nele, esconder é não estar exposto. Esconder aquilo que não pode ser encontrado, escondido, não pode ser achado. Deus escondeu Israel de Faraó. Você conhece a história? Moisés foi várias vezes falar com o Faraó: libera o meu povo. E o Faraó dizia: não. Mas quando o Faraó foi ver, Israel já tinha ido. Israel já estava no deserto, caminhando para o mar. Deus estava dizendo: Faraó, eu vou esconder o meu povo, eu vou arrancar o meu povo da tua mão, e quando você perceber, já foi. Eu vou arrancar Israel da mão de Faraó. Eu creio numa palavra de Deus sobre nós aqui esta noite, noite de libertação. Hoje é uma noite de libertação para a nossa vida aqui, irmão, essa noite. Noite de libertação. Deus vai te arrancar da mão do Faraó e vai dizer o seguinte: nunca mais. Faraó, nunca mais. Eu vou arrancar o meu povo da tua mão. E quando eu arrancar eles da tua mão, acabou. Acabou. Nunca mais você vai ver a cara do meu povo. Você não vai ver mais. Quando eu arrancá-los, nessa noite, irmão, o Faraó está tentando aprisionar você, não tá não? Todo mundo aqui tem um Faraó que está no encalço, mas esta noite, em o nome de Jesus, pautado nessa palavra que nós pregamos aqui, irmão, nunca mais, em o nome de Jesus, abrigado no Altíssimo. Você estar abrigado no Altíssimo é estar escondido nele. É o irmão mais velho. Você lembra da treta que acontecia na escola, não lembra? Quem tinha irmão mais velho aqui podia dizer: eu vou contar para o meu irmão. Se você era o irmão mais velho, você sabe o que acontecia. Era você que ia ter que ir lá. Mas quando você tem alguém em quem você confia, você não tem medo da treta. Você encara. Paulo diz assim: ore sem cessar. Enquanto você anda por aí, ore. Nos evangelhos tem uma história de uma mulher com fluxo de sangue, e Jesus diz o seguinte: alguém me tocou, vamos parar todo mundo aqui. E os discípulos olham para Jesus, eles dizem: Senhor, o que estão fazendo aqui é tocar no Senhor, já até pisaram no meu pé umas 3 vezes.
Mas Jesus está dizendo: alguém me tocou, alguém encontrou acesso em Cristo, alguém encontrou acesso à presença de Deus. Andar, morar no Altíssimo. A terceira afirmação é que a sombra do Onipotente descansará. Descanso, irmão. Talvez seja a maior busca da humanidade. Como que você está, meu filho? Corrido. Ah, pastor, está busy. A gente vive numa sociedade complexa, onde tempo é dinheiro. O descanso, ele é uma consequência de quem habita no esconderijo do Altíssimo. Descanso que a alma precisa não está nas férias. Isso é tanto verdade que você volta das férias cansado. Você precisa de descanso das férias. Estou dizendo que férias é ruim? Não. O descanso que a tua alma precisa não está no colchão novo. É bom para a coluna, você vai dormir melhor à noite, é gostoso de chegar em casa, mas o descanso para a alma não está ali. Você precisa de outra coisa. No Novo Testamento você lê a história de Pedro. Ele está preso, e eu gosto dessa história. Todo tipo de sofrimento está ali. E o que ele faz? Rói as unhas, ele usa remédio para dormir, ou ele dorme? A Bíblia diz que ele dorme. Deus manda seus anjos para socorrê-lo, a ponto de terem que acordá-lo. Ele estava em sono profundo. E o salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha, aproxime-se, relacione-se, permita-se ter intimidade com o Senhor. Talvez você tenha a impressão que a religião possa trazer descanso. Não. Se tem algo que aprisiona, cansativo, cheio de regras, é a religião. Não. Nós estamos falando de viver, de morar em Deus. Quando a gente lê a palavra sombra, a gente já tem a ideia do que é uma sombra. O sol bate naquilo e produz sombra. É a expressão, quando a gente utiliza a expressão, não adianta nada, é como tapar o sol com a peneira, não é? Porque não produz sombra. O sol bate no objeto e produz sombra. É ali. O salmista está dizendo: ali você vai descansar. Essa é a promessa para quem habita no Senhor. Mas tem mais, irmão. Tem mais. Tem mais promessa para quem habita no Senhor. Eu queria ler com você aqui, e enquanto eu leio, você diz amém, reage aí. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Amém. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro. Amém. E da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas. Sob suas asas estará seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Amém. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia. Amém. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Amém. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Aleluia. Mas tu não serás atingido.
ungido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, e nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. É promessa, é promessa. Isso aí, irmão, vem de Deus para você. É promessa de Deus. Uma coisa é você estar à sombra de um objeto inerte, não se move, não tem expectativa. Outra coisa é você estar à sombra do Senhor, em quem está a sua esperança. Enquanto você descansa, uma expectativa vai sendo gerada em Deus, mas você precisa descansar. Enquanto você descansa à sombra dele. Um texto nessa manhã me trouxe refrigério no meu devocional. Um texto surgiu de Isaías capítulo 60, versículo 22, e a tradução que eu estava lendo dizia assim: no tempo certo, aleluia, eu farei acontecer essas coisas. Isso me traz esperança, porque Deus sabe do que precisa acontecer nas nossas vidas. Deus tem na sua mão o controle de cada coisa que precisa acontecer. E essas coisas das quais você tem noção, das quais você entende que Deus está falando sobre elas, Deus está dizendo para nós essa noite aqui: eu farei acontecer no tempo certo. Eu farei acontecer no tempo certo. Ah, mas quando, Senhor? Quando? No meu tempo, diz o Senhor. E o tempo de Deus não mata ninguém, viu, irmão? Não, o tempo de Deus não mata ninguém. O tempo de Deus, ele gera experiência. O tempo de Deus gera esperança. O tempo de Deus gera relacionamento. Espere o tempo. Espere o tempo. É um conselho que eu quero te dar essa noite. Espere o tempo. Não se precipite, espere o tempo. Você não está à sombra do ponto de ônibus. Você não está à sombra do poste. Você não está à sombra de um guarda-chuva. Essa sombra é insuficiente. Essa sombra não serve. Se você procurar a sombra do dinheiro, vai haver decepção. Se você procurar a sombra do seu namorado, do seu esposo, da sua esposa, pode gerar grande decepção. Não esteja à sombra deles. O salmista está falando de um abrigo para encontrar descanso. E aqui eu convido você a ficar em pé. Eu queria convidar a parceira a cantar o Terremoto de novo. Para a Porsche, se for possível, por favor. Um abrigo onde você possa encontrar descanso. Alguns anos atrás, um navio no meio do oceano, ele naufragou. E as pessoas que estavam lá morreram, não sobrou ninguém. E
E aí, depois de um tempo, eles conseguiram mergulhar, porque o navio afundou, com a barriga para baixo ou para cima. E quando ele chegou no fundo, as pessoas não conseguiram fazer resgate imediato. Mas depois de 3 dias, os mergulhadores desceram até lá. Não sei se alguém lembra dessa história. Os mergulhadores desceram até lá e bateram no casco. Pão, 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 até que a resposta foi pão, pão. Eles batiam do lado de fora e a resposta vinha do lado de dentro. Alguém sem máscara de proteção, sem equipamento de mergulho, somente com a sua roupa de marinheiro, encontrou um abrigo, um esconderijo, onde sobreviveu por 3 dias, esperando socorro. Estou falando de um abrigo que vem da parte do Senhor. Ele não tem tempo delimitado, você pode ficar o quanto tempo quiser lá. O salmista está dizendo assim: more. Não procure só na dificuldade, e não procure só quando tudo estiver bem, na vaca gorda, não. Procure sempre. As coisas estão bem, estão boas hoje? Aleluia, Senhor, te louvarei, renderei o meu louvor a ti, minha adoração, glória a teu nome. As coisas estão ruins, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Louvado seja o teu nome, glorificado seja o nome de Jesus, bendito seja o Senhor. As coisas estão mais ou menos, você está sem vontade de vir para a igreja? Venha mesmo assim, chega aqui, levanta sua mão, diga bendito é o nome do Senhor. Nós te louvaremos, Senhor, em qualquer circunstância, em qualquer situação, e Deus vai mover aquilo que precisa sair do lugar da sua vida. Às vezes, o que nós precisamos é um chacoalhão de Deus, sabia? E Deus tem poder para chacoalhar as estruturas, só para você procurar refúgio nele. Nessa noite, é noite disso.